boa noite a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da essência do que é Deus. Jesus Cristo disse assim, o Senhor Jesus Cristo disse assim, eu e o Pai somos um. Então, quando você vai lá para Apocalipse, você vê que Deus revela que são 7 espíritos. Deus ele divide em 7 e forma o conselho para fazer a criação. Mas na verdade os 7 espíritos é um só, quando ele se reúne torna-se um só. Então Deus, para que o homem veja, para que João pudesse ver ele, o espírito dele se manifestou em 7 chamas de fogo, que é chamado os 7 espíritos de Deus. Então o que é Deus? Deus são os 7 espíritos e os 9 mandamentos. Os 9 mandamentos é o caráter desses 7 espíritos. Isso aqui é totalmente espiritual. Isso aqui, se Deus não revelar os 7 espíritos em forma de chama de fogo, e se Deus não revelar os seus mandamentos escrito, você não pode ver que isso aqui é Deus totalmente invisível. Quando que você vê Deus visivelmente? Foi quando Moisés viu no monte. Aí Moisés lá viu o corpo de Deus Pai. Lá Deus tomou forma de homem para conversar com Moisés e se manifestou no seu corpo físico. E depois você vai ver Deus se manifestando em forma de homem aqui na terra, no corpo de Cristo. Mas Deus, na verdade, Deus é espírito. Por isso que eu falo que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito. E o Espírito de Deus você não pode ver, que são os 7 espíritos e os 9 mandamentos. Os 7 espíritos é Deus, que é o mandamento do sábado. E os 9 mandamentos é o caráter de Deus. Então os 7 espíritos com os 9 mandamentos dá 16, que é o leão, o rei. E no hebraico diz assim que o leão ele contém a serpente. Quem que é o leão? O leão são os 7 espíritos de Deus. E a serpente são os 9 mandamentos, que é a sabedoria para reinar e governar. Então por isso que no hebraico fala que o leão ele contém a serpente. Fala que os 7 espíritos de Deus contêm um mandamento perfeito que dá a vida eterna ao homem. Entendeu? Então todo cristão verdadeiro, todo cristão, toda pessoa, para dizer que é cristão de verdade, eles têm que se encaixar perfeitamente dentro desses 9 mandamentos, que é o caráter de Deus, e dentro do Espírito de Deus. Então você tem que se encaixar dentro dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é Jesus Cristo. O 10 mandamentos é Deus. Entendeu? E então quando Deus queria se revelar ao homem, ele parecia numa forma de corpo, como pareceu o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. Entendeu? Mas fora disso, quando você fala de Deus mesmo, que é a essência, Deus é Espírito. Então Deus, na verdade, se ele não tomar forma de fogo, se ele não revelar através da Escritura os seus mandamentos, você não pode vê-lo, porque ele é Espírito, que são os 7 Espíritos de Deus e os 9 mandamentos. Isso é Deus totalmente espiritual. Agora, quando Deus se manifesta materialmente, como que ele se manifestou? Ele manifestou no corpo de Deus Pai e no corpo de Cristo, que são os 2 templos. O corpo de Deus é apenas é como se fosse uma roupa que ele troca, entendeu? Porque Deus, na verdade, não precisa de corpo igual a nós para sobreviver. Ele é espírito, ele sempre existiu e sempre está vivo. Então, irmãos, orai e vigiai, cristão verdadeiro, só quem anda dentro dos 10 mandamentos. Todas as religiões, de todas as espécies, que não se encaixa dentro dos 10 mandamentos, não são cristãos, são falsos. Entendeu? Jesus disse, o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. E o Pai é o Espírito e os 9 mandamentos.